Expulsão, o América venceu o Cruzeiro por 2-0 no primeiro clássico do ano pelo Campeonato Mineiro. O resultado fez o Coelho subir para o segundo lugar e o Cruzeiro cair para o quarto. O técnico cruzeirense, Paulo Pesolano, mudou o esquema tático e colocou o time no 3-5-2. Além disso, promoveu a estreia como titular do zagueiro Giovani. O atacante Edu foi mantido no ataque. No time americano, o treinador Marquinhos Santos, o atacante Everaldo foi titular pela primeira vez. O duelo foi marcado por um gol mal anulado pela expulsão do atacante Vagninho do Cruzeiro pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro. O gol anulado foi aos 15 da etapa inicial do primeiro tempo. Depois de pressão do time azul celeste, o volante Machado tocou para Edu, que abriu o placar. O bandeirinha marcou impedimento na jogada, mas no replay o zagueiro Iago Maidana dava condição de jogo ao atacante do Clube Celeste. A expulsão aconteceu 3 minutos depois por agressão de Vagninho no lateral Patrick. O quarto árbitro viu o lance e informou ao árbitro. Depois de toda a confusão, o América dominou a partida. Aos 24 minutos, o lateral Patrick, em cobrança de falta, abriu o placar. Depois, foi a vez do meio-campo Alê fazer o segundo de cabeça. Na volta do intervalo, o Cruzeiro tentava pressionar e diminuir o placar. O América quase marcou o terceiro novamente com Alê, em chute que bateu na trave. Fim do jogo, América 2, Cruzeiro 0. Momentos cruciais, antes e depois da expulsão. O jogo tuvo todos momentos, né? Um jogo antes da expulsão, outro jogo depois da expulsão. Não é fácil jogar com um jogador menos nestes momentos, tantos jogos seguidos, tanto tempo jogar com um jogador menos. Uma coisa é jogar um jogador menos 20 minutos, 25 minutos, outra coisa jogar 80 minutos com tempo adicional e tudo. É muito tempo, não? Para jogadores, com intensidade e tudo, mas eu fiquei muito tranquilo, os jogadores correram até o final. Primeira parte do jogo, eu acho que fomos superiores, fizemos um gol, mas foi anulado. Depois tivemos controle do jogo, até a expulsão. Depois da expulsão, sim. Aí começou um pouco os problemas, né? Normal, porque nós quisimos seguir com a intensidade que nós trabalhamos, que fazemos. O jogador queria pressionar, mas ficava o campo muito grande. Tinha um jogador menos para pressionar muito. Então começou a ficar muitos espaços para eles e foi mais difícil. Mas no segundo tempo começamos de novo. Eu acho que fomos superiores com um jogador menos nos primeiros minutos. Não pudimos convertir um gol. Eu acho que se convertíamos um gol também ia o jogo a trocar um pouco, íamos ter esse impulso para ir para frente, para um empate, mas não se deu. E depois ele começou a ter a bola, normal, né? Quando tem um jogador menos, fica cansado, muitos jogadores vêm jogando, outros vemos recuperando de Covid, então estamos superando tudo isso, mas realmente vencido, assim que nada, levantar a cabeça e muito contento, como falei ao princípio, com os jogadores, correram até o final. O treinador falou também como ficou o vestiário após a derrota. Normal é ficar com bronca, fica mal, porque a vezes um erro humano troca o jogo, né? Mas pode ser erro meu, erro do jogador, erro de um árbitro. Então, isso é o que não pode acontecer com nós. Mas o vestiário está bem, o vestiário é normal. Quando você perde, o vestiário está dolido, né? Então, já temos que estar recuperando a cabeça, eles já sabem. Este jogo não lo ganó América, lo perdimos nós, né? Com algum erro humano que temos que superar e estamos todos juntos. Então, assim que estamos tranquilos, já vendo o próximo jogo, já passou este jogo e temos que estar todos juntos para o próximo jogo e já toda a bronca que fica, temos que depositarla no próximo jogo contra o rival que vem. Paulo Pesolano falou também sobre os próximos passos do Cruzeiro. A ideia é seguir vendo jogadores, seguir vendo também diferente informação dentro do campo. A ideia, o modelo vai ser igual, mas às vezes vamos trocar formação também para ver como nos adaptamos a isso. Por quê? Porque nós temos que chegar muito forte ao Brasileirão, né? O objetivo do Cruzeiro é ascender à primeira divisão e, como falei
desde que llegué, todos los juegos para nosotros, no hay amistoso, no hay juego estadual. Nosotros salimos a jugar, ustedes ven que salimos a jugar con el corazón en la mano, dejar todo por la camisa, dejar todo por este escudo. Entonces, pero más, vamos a seguir viendo los jugadores. Eu sei que a torcida não gosta, capaz que gosta mais do time titular de arranque, mas eu começo, para explicar, começo com o time titular que eu tenho na cabeça e ficam titulares, vamos chegar muito cansados brasileiro. Então, tenho que seguir vendo todos os jogadores para ver como eles competem, para ver como eles se adaptam à característica de jogo que queremos nós como modelo de jogo. Então, isso é importante, ver a todos os jogadores, seguir modificando y seguir viendo diferentes opciones que tenemos para ver si tiene que llegar algún jugador más o no, si tenemos que reforzar alguna cosa. Para o técnico Marquinhos Santos do América, foi ótimo jogo. Em especial quando perfil característico e vão evoluir feito para isso de ontem. Logo no início, né, tivemos um gol do Cruzeiro mal anulado. O bandeirinha errou, o Marciano da Silva Vicente. E eu sempre falo, né, quando aquele lance ajustado de TV, de VAR, a gente não pode crucificar o assistente. Mas, a meu ver, o lance não era ajustado, um lance até fácil para o Bandeira, que estava bem posicionado, e dava para ver, né, para ele ver que o Maidana dava total condição para Edu. Errou aí já no primeiro lance do jogo o Bandeirinha. Agora, na expulsão do Vagninho, é bom a gente lembrar que o árbitro, o Ricardo Marques, contou com a ajuda ali do quarto árbitro, o André Luiz Schettino. A expulsão do Vagninho não tem do que reclamar, meu tio. Foi correta, porque ele agride o Patrick, né? Mas eu tenho uma observação para fazer no lance. É que o Patrick, né, primeiro ele usa o braço ali na altura do pescoço do Vagninho, e por isso que o Vagninho se revolta. Isso não justifica, é óbvio, né? A gente só está pontuando o que aconteceu no lance. E o Patrick merecia, sim, uma falta do Patrick, um cartão amarelo para o Patrick. E por que eu falo desse cartão amarelo, meu? Porque quando o Patrick faz o gol de falta, o Ricardo Marques aplica o cartão amarelo nele por uma conduta antidesportiva, porque ele se aproxima muito do banco do Cruzeiro ali para comemorar e acaba criando uma grande confrontação ali. O jogo ficou parado por um tempo, né? E se ele houvesse recebido o cartão amarelo lá no primeiro lance com o Vagninho, que nós já acabamos de falar, ele seria expulso nesse lance, receberia o segundo amarelo. E depois também houve mais um lance aí, né, com o Wellington Paulista, numa disputa de bola com o William Oliveira, do Cruzeiro. O Wellington Paulista sofre a falta cometida pelo William Oliveira. E no primeiro momento, vendo até do camarote, a gente estava em loco ontem no Mineirão, eu fiquei com a impressão de um cartão amarelo, né? Mas depois, vendo a imagem, e uma coisa que eu aprendi muito na vida é que não se deve nunca brigar com a imagem, você vê que o Wellington Paulista deixa a perna esquerda e acerta com uma força desproporcional o rosto do William Oliveira. Era lance para cartão vermelho. E o árbitro acabou, o Ricardo Marques, ficando no cartão de crédito, Milton, né? Não deu nem cartão amarelo. Segundo tempo, o jogo transcorreu mais tranquilo ali, com menos faltas. Não tem dinheiro para isso. Procure. Senta com a televisão. Se vira. A gente não pode ter um jogo importante como foi o de ontem sem o VAR. Se tivéssemos o VAR, não teria essa tretaiada toda que está tendo hoje. O Cruzeiro foi muito prejudicado ontem. O Cruzeiro foi prejudicado pelo auxiliar. Cruzeiro foi prejudicado pelo árbitro, Cruzeiro foi prejudicado pelo Vagninho, tudo isso. Ah, mas o América o que tem com isso? Nada. O América é um time melhor, tecnicamente superior, com uma base já montada, com jogadores como o Alê, que ontem deitou no time do Cruzeiro. O Alê fez uma partidaça ontem. O Patrick, numa noite de Nelinho, fazendo até gol de falta. Então, uma coisa precisa ser separada da outra. O América não tem nada com isso. Mas o Cruzeiro foi muito prejudicado? Foi. Aí o Cruzeiro reclama. Aí amanhã é o América, depois é o Atlético. Enquanto vocês, como clubes, não exigirem esse tipo de situação, tem que ter VAR. O VAR é uma realidade hoje. As confusões como ontem
acontecem? Alexandre Simões. Pois é, Léo, mas olha só, se a gente for pegar, né, o valor de mercado do Campeonato Mineiro caiu mais do que a metade, tá? Ano passado, por exemplo, o Atlético e Cruzeiro receberam perto de 14 milhões pela competição. O Cruzeiro não assinou com a TV esse ano, né? Fez um pacote paralelo. O Atlético não vai receber 6. Então, quer dizer, como que vai inserir VAR numa competição que perdeu o seu valor comercial? E perdeu, porque o campeonato estadual, ele, né? Agora, é o principal produto que a Federação Mineira tem. É o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Ela desvaloriza quando pega os jogos do Cruzeiro e coloca 5 horas da tarde de uma quarta-feira, menos mal que corrigiu esse erro. Ela desvaloriza quando tem uma arbitragem tão desastrosa num jogo que carregava tanta expectativa como o de ontem. Porque o Márcio colocou bem, existem erros que precisam ser não justificados, mas precisam ser relevados, porque não tem como realmente o olho humano decidir em determinadas questões. Mas ontem o Cruzeiro conseguiu a façanha, né? E eu acho que isso é raro no futebol, de ser prejudicado até pelo quarto árbitro. Ok, ele agiu correto em anunciar a agressão do Vagninho, que é injustificável. Ele errou em não dizer que o Patrick merecia o amarelo. Ele errou em não ver o chute do Wellington Paulista na cara do volante. Quer dizer, é uma desvalorização. Ao invés de a gente estar falando simplesmente do jogo, da quarta vitória seguida do América sobre o Cruzeiro, isso está pedindo espaço com o assunto arbitragem. Por quê? Porque ela foi desastrosa, acima do aceitável. Existe um limite para o erro. Ontem, o Ricardo Marques Ribeiro, seus assistentes, o quarto árbitro, eles excederam o erro, excederam tanto que a gente espera um pronunciamento do Juliano Lopes Lobato. O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, ele tem que explicar o que aconteceu ontem no Mineirão, porque a arbitragem, ela tem um limite. Ontem, o limite, na minha visão, Milton, foi ultrapassado. Comentaristas do Rádio Esportes também, Alexandre Simões e Léo Figueiredo. Ô Milton, só uma coisa, me perdoa, é porque o Simões está certo, que o VAR custaria mais e o Campeonato Mineiro está desvalorizado, mas o Campeonato Carioca também ficou muito desvalorizado, mas os jogos dos 4 grandes têm VAR, porque eles têm transmissão, então fica mais fácil. Eles exigiram, os 4 grandes no Rio, os jogos têm VAR. Atlético, Cruzeiro e América têm tamanho, estofo e importância para exigir isso aqui também. Eles são os protagonistas do Campeonato Mineiro. Muito bem. Mas aí, Milton, não, só uma coisa. Mas aí, Léo, a gente cria 2 pesos, 2 medidas. Aí o campeonato, ele não está sendo justo com a Caldense, com o Vila Nova, com o Democrata de Valadares, entendeu? Eu acho que é ilegal essa situação do Campeonato Carioca. Eu não digo nem imoral, é ilegal. Você não pode ter uma competição em que alguns jogos têm VAR e outros não. Menos mal que aqui em Minas, pelo menos, é só na semifinal e na final. Nós não temos dinheiro para bancar o VAR, não temos condições em alguns estádios, e a gente viu lá em São João del Rei, o estádio que o Cruzeiro jogou no último domingo, não tem a menor condição de ter a tecnologia do VAR, por exemplo, mas o Atlético tem o direito de jogar na casa dele. Agora, é uma situação que a gente precisa, no mínimo, ter igualdade entre os disputantes. Por mais que ela não seja financeira, e ela não é, e a gente teve a era do UOL semana passada mostrando que o Atlético sozinho tem uma folha de pagamento maior que os outros 11 disputantes, mas pelo menos nesse aspecto, né, a gente precisa ter a igualdade, porque senão fica muito irregular o Cruzeiro, o Atlético e o América terem VAR e o Vila, o Democrata, a Caldense e todos os outros clubes do interior não terem, pelo menos na minha visão, Milton. Eu concordo com você, Simões, sobre a isonomia que não existe no futebol brasileiro, mas eu continuo com a minha opinião. Eu prefiro que aconteça pelo menos um pouco menos de erros e de pataquadas como ontem do que aconteça em todos os jogos. Concordo com a sua opinião. O ideal seria termos para todos. E acho que Atlético, Cruzeiro e América tem que fazer isso, tem que puxar essa fila. Mas se tivéssemos VAR ontem, o jogo não teria tanto problema como teve. Muito bem. A Rádio Itatiaia prestou ontem uma homenagem ao narrador Alberto